Graças a Deus. Bom dia, igreja. Vocês estão acordados? Bom dia, igreja. Aleluia. Paz seja convosco, amém? Vocês podem pegar a sua Bíblia comigo? Abrir em Atos, no capítulo de número 16, versículo 16. Glória a Deus. Atos 16, versículo 16. Diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espíritos de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém. Graças a Deus. Você pode repetir, pode se assentar, amém? Você pode repetir uma frase comigo? Deus colocou uma frase no meu coração. E essa frase, ela tem queimado em mim esses dias. A frase, ela é assim: não é sobre estar preso, é sobre ser voz profética. Não é sobre estar bem, é sobre ser voz profética. Nós sabemos que nós temos na nossa igreja um grupo missionário. Hoje é o nosso culto de missões. Nós sabemos que há esse grupo de evangelismo que vai para as ruas, que prega a palavra, que leva o evangelho. Só que muitas das vezes, algumas pessoas acham que é somente neste grupo que há vozes proféticas. Mas você também é uma voz profética, amém? E nesse dia de hoje nós vamos aprender o porquê todos nós somos voz profética. Nós acabamos de ler um versículo, um capítulo, um fato, né? Onde diz sobre uma jovem que ela adivinhava as coisas. Uma jovem que adivinhava o futuro das pessoas através de um espírito maligno. Essa moça, ela estava endemoniada. E na Bíblia diz que quando Paulo e Silas eles fizeram a viagem missionária deles para aquele certo lugar, fizeram a viagem para evangelizar, essa moça começou a perseguir eles. Essa moça começou a perseguir eles e dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, que trazem o caminho da salvação, que trazem o evangelho da salvação. Só que, como nós acabamos de ler, Paulo ele começa a ficar furioso escutando aquilo. Paulo ele começa a ficar perturbado a escutar aquilo. Então ele vira para trás e fala: em nome de Jesus Cristo, que saias dela. Irmãos, eu fiquei encantada com isso, porque na Bíblia diz em Atos 16, no versículo de número 19, depois que o espírito maligno sai daquela moça, ela perdeu o lucro, porque ela trabalhava através daquilo. Ela tinha os seus senhores, tinha os seus donos, e os seus donos ganhavam dinheiro, arrecadavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Só que aí, quando o espírito maligno saiu dela, os seus donos, os seus senhores, viu que não tinha como lucrar mais com ela, porque ela parou de adivinhar as coisas. E eu fiquei encantada com isso, porque no versículo de número 19, vai mostrar que esses senhores, os donos dela, pegaram Paulo e Silas, levaram até a praça onde estavam os magistrados, viraram para ele e falaram assim: Estes homens, Paulo e Silas, eles estão nos perturbando. Eles querem trazer práticas, eles querem trazer costumes que nós, como romanos, não podemos praticar ou não devemos seguir. E eu fiquei encantada o porquê. Porque Paulo ele fez um bem para aquela cidade. Ele orou e ele expulsou um espírito maligno.
Então, na verdade, não era Paulo e Silas que estavam perturbando a sociedade. Não era Paulo e Silas que estavam fazendo mal para aquela sociedade. E, através disso, Deus ele me ensinou uma grande coisa. Paulo ele fica perturbado com o espírito maligno. Só que depois que o espírito maligno sai, os donos, aqueles senhores daquela jovem, começou a ficar perturbado porque eles não ganhavam mais dinheiro. E nós estamos vivendo em um mundo onde há pessoas que ficam perturbadas com o bem e há pessoas que ficam perturbadas com o mal. Você pode entender isso? Há pessoas que elas se sentem mal a ver coisas más e as pessoas que se sentem más fazendo coisas boas. E isso é difícil de entender. Isso é difícil da gente refletir, da gente procurar um porquê. Eu encantei quando Deus ele me mostrou essa história, quando Deus ele me mostrou esse fato. Porque na Bíblia diz, no versículo de número 22, que depois que eles conversaram com os magistrados, eles mandaram tirar as roupas de Paulo e Silas e começar a açoitar a eles. Na Bíblia diz que na pele deles surgiu vários vergões, de tanto que eles apanharam. Alguns estudos dizem que eles poderiam ter apanhado até a morte. Mas depois disso, depois que eles apanharam, os magistrados pediram para levar a eles até o cárcere, até a prisão. Chegou lá até a prisão, os magistrados viraram para o carcereiro e falou assim: vigia eles, segura eles, deixem eles em segurança. Henrique, você pode, por favor, vir cá para a gente fazer uma ilustração? Na Bíblia diz que quando Paulo e Silas eles foram presos, os pés deles estavam presos sobre um tronco. Você tem problema em se assentar, por favor? Aí afasta as pernas, encosta o joelho no chão e afasta as pernas. Isso. Na Bíblia diz que eles estavam com os pés presos sobre um tronco. Estavam exatamente desse jeito. Os pés afastados e os pés presos sobre um tronco. Tronco é um tronco de madeira onde colocavam os pés, os calcanhares e fechava. E nisso eles ficavam presos, não conseguiam se mover, não conseguiam mover os quadris, não conseguiam mover as pernas. E isso causava uma grande dor sobre eles. Amém, Henrique? Só para a gente entender mesmo no decorrer dessa mensagem. Na Bíblia diz que, no versículo de número 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmãos, quando eu li isso aqui, irmãos, eu fiquei muito encantada, porque às vezes a gente passa por uma dificuldade, uma aflição, ajoelha ali no nosso cantinho, ora e fala assim: Deus, resolve isso para mim, Senhor. Deus, cura fulano, liberta ciclano, entrega a salvação para ele, entrega a salvação para ela. Só que eu fiquei encantada com esses homens de Deus, com Paulo e Silas, porque eles estavam presos num cárcere, tinham apanhado, estavam com várias feridas sobre o corpo, estavam com os pés trancados sobre um tronco, morrendo de dor, creio eu. Estavam com muita dor, mas mesmo assim eles oravam e cantavam hinos a Deus. E eles cantavam e clamavam, oravam tão alto que os outros prisioneiros também começaram a escutar. E muitas das vezes a gente acha que os profetas que Deus usa apontam dedos para as pessoas, apontam dedos para a igreja. Só que, na verdade, eles estão assim, ó. Eles estão presos e proclamando a verdade. Às vezes a gente acha que a vida de um profeta de Deus, que a vida de uma voz profética é um mar de maravilhas, que ele está bem, que ele vem para a igreja, que ele está bem, que ele profetiza a salvação, o evangelho, e que tudo está bem com ele. Só que, na verdade, a Bíblia nos ensina isso ao contrário. Paulo e Silas, eles estavam presos, e mesmo assim, na prisão, eles proclamavam o evangelho.
Então não é sobre estar preso, é sobre ser voz profética. Não é sobre estar bem, porque esses homens não estavam bem. Não é sobre estar bem, é sobre ser voz profética. No versículo de número 26 diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas, repita comigo, todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Repita comigo, todos. Irmãos, quando eles começaram a clamar, a orar ali, não foram somente as prisões deles que foram abertas, não foram somente os cárceres, as portas deles que foram abertas, e sim de todos que estavam ao derredor. Então, entenda uma coisa, quando você clama, quando você busca, que você ora, não é só você que é abençoado, é quem está ao seu redor também. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vai ser abençoado. Pastor Davidson, você vai ser abençoado. Aleluia. Por que isso, irmãos? Nós estamos orando, eu e você estamos orando, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão receber por quê? Quando um copo, a gente começa a encher ele de água, se a gente não parar de encher, ele vai transbordar e vai cair para os lados. Então, quando a gente ora, que a gente fica cheio de bênção, isso transborda para os lados. Amém? Então, vocês vão receber a bênção por causa do irmão que está do seu lado. E a Bíblia diz exatamente isso. Todas as portas, todas as prisões. Irmãos, não são somente uma, não são somente duas. Deus, ele pode realizar o impossível sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de entrar aqui no versículo de número 26. Diz assim: mas Paulo clamou com alta voz, dizendo... Quando as prisões elas foram abertas, quando as cadeias elas foram abertas, todos aqueles prisioneiros que estavam lá, todas aquelas pessoas que estavam lá naquele cárcere, começou a fugir, aproveitou a oportunidade que aquelas cadeias tinham sido abertas e começou a fugir, começou a correr, né, sair. Então o carcereiro acordou por causa do barulho do terremoto. Quando ele acordou e quando ele viu que as prisões estavam abertas e que os presos fugitivos tinham corrido, ele quis se suicidar, ele quis se matar. Na Bíblia diz que ele pegou a espada e já ia se ferir. Só que Paulo virou para ele e falou assim: não te faças mal nenhum, porque aqui estamos. E eu até circulei aqui a palavra voz, onde diz assim: mas Paulo clamou com grande voz. Que voz é essa? A voz profética. Aleluia. Na palavra de Deus diz que quando o carcereiro ele quis se suicidar, Paulo ele clamou com alta voz, clamou com a voz de profeta que ele tinha e disse: não faça dano algum à sua vida, porque nós estamos aqui. E através disso, quando ele falou isso, né, o carcereiro perguntou: como é que eu faço para me salvar? Porque é claro que ele iria ser morto quando os magistrados soubessem que as prisões estavam abertas e que os presos tinham todos fugidos. Mas Paulo virou para ele e falou assim: crer em Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. E o mais emocionante que eu acho que esse carcereiro, ele não foi salvo somente espiritualmente. Ele foi salvo fisicamente também. Além dele chegar na sua casa vivo, porque os magistrados não iam fazer nada com ele depois de ter recebido essa palavra, porque eu creio nessa palavra. Ter chegado dentro da sua casa salvo, vivo, respirando. Chegou lá, chegou salvo tanto espiritualmente quanto fisicamente. E por que eu digo que transborda a bênção que nós recebemos? Porque quando ele chegou em casa, a sua família também foi salva. A sua família também foi batizada. Na Bíblia diz que depois que eles chegaram em casa, chegaram na casa desse carcereiro, eles batizaram aquela família, pregaram para aquela família e eles sentaram sobre a mesa.
E na Bíblia diz assim, no versículo de número 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Coloca, por favor, Salmos, capítulo de número 30, versículo 4. Aleluia. Diz assim: Cantai ao Senhor, vós, que sois seus santos, e alegrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você pode repetir somente esse versículo B comigo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, nós temos que conseguir entender isso. Paulo e Silas, eles estavam na madrugada, à meia-noite, cantando, clamando, cheio de ferida na pele, cheio de machucados sobre a pele, com os pés presos, chorando, creio eu, porque talvez as feridas podem até estar doendo, né? Mas na Bíblia diz que no amanhecer, eles estavam sentados sobre a mesa. Eles estavam sentados sobre a mesa e alegrando com aquelas vidas que tinham sido batizadas. Às vezes a gente pode estar dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, ali sofrendo, talvez com feridas dentro do nosso coração, e a gente não crê que a alegria vai vir sobre nós. Mas olha esses profetas de Deus, estavam pior do que a gente. Hoje em dia a gente não precisa mais apanhar por causa do Evangelho. Se a gente expulsar um demônio na rua, a gente vai voltar para casa feliz, contente. Mas não vai voltar prisioneiro para uma prisão. Não vai voltar prisioneiro para um tipo de cárcere. Hoje em dia, nós temos feridas no nosso coração, e isso dói, isso machuca. Mas naquela época, eles carregavam tanta ferida no coração, tanta ferida nas costas, tanto as cicatrizes nos braços, nas pernas, nos ombros. Aí eu te pergunto, qual que é mais fácil? A gente orar, chorar dentro do nosso quarto, ou a gente chorar e clamar dentro de uma prisão? Qual que é a diferença disso? Aqueles homens, eles sofreram, foram machucados, maltratados, mas pela manhã, Deus renovou a alegria deles, Deus entregou a alegria para eles, por causa das vidas que tinham sido batizadas. Irmãos, eu acho muito engraçado que no decorrer, né, dessa mensagem que Paulo e Silas eles deixam para a gente, a partir do versículo de número 35, os magistrados eles chegam até o carcereiro no próximo dia. Aí vira para ele e fala assim: pega aqueles homens e peça a eles para que saia. Aí o carcereiro foi lá em Paulo e Silas e falou assim: Paulo e Silas, os magistrados estão lá fora, e falou assim que é para mim pegar vocês e que é para mim mandar vocês embora, que é para mim soltar vocês. Só que aí Paulo parece que fica bravo, irmãos. Eu fico imaginando assim na minha mente Paulo bravo, indignado com isso. Porque naquela época, a lei romana, uma das leis romanas, era que os romanos eles não podiam receber açoites. Os romanos eles não podiam ser açoitados, não podiam ser tratados como criminosos naquela época. E eles eram romanos, Paulo e Silas eram romanos. Então, eu fico imaginando Paulo indignado com isso. Ele vira para o carcereiro e fala assim: não, vai lá nos magistrados e manda eles vir aqui e pegar a gente e mandar a gente embora. Manda ele pegar a gente, levar a gente para a praça e levar a gente embora. Aí quando o carcereiro chegou para os magistrados e falou assim, aqui, ó, Paulo falou isso, isso e isso, e ele falou que ele é romano. Aí os magistrados devem ter coçado a cabeça assim, porque era lei, não podia bater nos romanos, não podia açoitar os romanos. Então, eu creio que os magistrados eles começaram a pensar e falou assim: o quê? Eles é romano? E na Bíblia diz assim, ó, na Bíblia diz assim, ó, 37, mas Paulo replicou dizendo: açoitávamos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim.
mas venham eles mesmo e tirem nós para fora. E os quadrilheiros foram dizendo aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo, porque eram romanos. Então, vindo eles, nos pediram súplica, e tirando-os para fora, lhes pediram para que saísse da cidade em paz. Se Paulo e Silas quisessem abrir uma queixa sobre esses magistrados, dizer assim, eu sou romano e ele me prendeu. Aqueles homens, aqueles magistrados, eles iriam receber uma grave consequência por isso. Só que mesmo assim, Paulo e Silas, eles estando feridos, eles estando com as costas machucadas, quase caindo de tanta dor, eles preferiram sair daquela cidade em paz. Eles preferiram não abrir queixas sobre os magistrados e deixar eles em paz para eles ir para outra cidade. E nós temos que ter esse coração. Paulo e Silas, eles trazem uma experiência tão grande para nós, um ensinamento tão grande para nós de como ser a voz profética. Irmãos, entenda isso, eu precisei entender isso, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser voz profética até com os pés presos. Nós precisamos ser voz profética dentro de uma prisão, dentro de um trabalho, dentro da nossa casa, de um bairro. Estava conversando com o meu vozinho essa semana e eu ri muito dele porque ele virou para mim e falou que ele estava na igreja e a irmã chegou para ele e falou assim, irmão, ora para mim, pelo amor de Deus, que eu estou com uma dor nas costas e eu não consigo ser curada através de remédio, então ora para mim que eu quero ser curada. Aí o meu vozinho olhou para o céu e falou assim, mas Deus, como é que eu vou orar se eu também estou com dor nas costas? Como é que eu vou orar se eu também estou com dor na coluna? Aí ele falou assim, vou orar, né? Aí ele foi lá na moça, ungiu a mão, orou sobre ela, e quando foi no próximo, depois que passou 2 dias, a mulher chegou lá e falou assim, irmão, eu voltei aqui para dizer que eu fui curada, eu recebi a minha bênção. Então, aí eu ri por quê, irmãos? Porque ele virou para mim e falou assim, aí, Bárbara, ela contou o testemunho, disse que tinha sido curada, só que eu ainda não fui curado, só que eu ainda não recebi minha bênção. E, irmãos, eu ri muito disso. Só que isso trouxe um ensinamento muito grande para a minha vida e uma confirmação desta palavra. Porque a gente pode estar enfermo, mas se alguém chegar para a gente e falar assim, ora para mim, pelo amor de Deus, que eu quero ser curada, a gente vai falar o quê? Eu oro para você e você ora para mim? Irmãos, nós temos que aprender a ser voz profética, até mesmo com dor, até mesmo enfermo, até mesmo aprisionado. Nós temos que aprender a ser voz profética, até quando o problema do outro é igual aos nossos problemas. Paulo e Silas, eles estavam com os mesmos problemas que aquele restante de pessoas. Eles estavam da mesma forma, tratados como os criminosos, assentados com os pés presos sobre uma prisão, sobre um cárcere. E há uma quantidade de pessoas também lá que estavam da mesma forma. Só que mesmo assim, Paulo e Silas, eles clamavam, oravam, hinos a Deus. E além deles terem recebido essa bênção, as pessoas que estavam ao redor também receberam essa bênção. Então, nós temos que compreender isso, irmãos. Gostaria de compartilhar algo com vocês. Muito interessante. Na Bíblia diz no versículo de número 28, que quando Paulo diz, não faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Se a gente for parar para pensar, eles estavam sobre um cárcere, sobre uma prisão, tinham pessoas junto com eles, eles estavam presos, estavam doloridos e além deles tinha o carcereiro. Aí naquela mesma noite, naquela madrugada, eles foram soltos, os outros prisioneiros foram soltos, o carcereiro que ia se matar, que ia suicidar, recebeu a salvação. Quando chegou em casa, levou a salvação para a família. Além da salvação, foram batizados. Além do batismo, sentaram sobre a mesa e se alegraram. Se você for parar para pensar nisso, olha a quantidade de coisa que pode acontecer em uma noite.
Olha a quantidade de coisa que pode acontecer em uma só madrugada, para amanhecer o dia. Nós temos que viver isso, nós temos que presenciar isso, porque na Bíblia diz, assim como nós lemos, que a alegria ela vem ao amanhecer. Não importa a dificuldade, não importa o quão grande, o quão longa é a nossa madrugada, é a nossa noite, nós temos que crer que pela manhã a alegria ela vai vir. Se você for parar para pensar, irmãos, eu sou o tipo de pessoa que eu penso que tudo que acontece é propósito de Deus. Eu sou o tipo de pessoa que se uma folhazinha cai da árvore, eu falo que é porque Deus permitiu. Porque se ela não caísse, era porque Deus não permitiu cair. Então, eu creio nisso. E, de alguma maneira, Deus permitiu esses homens entrar naquele cárcere, como profetas. Deus permitiu eles entrar naquela prisão e ficar lá presos, tratados como os criminosos. Aí eu estava pensando, Deus, mas que propósito que é esse? De ser preso, de ser chicoteado, ser açoitado, levar eles para a prisão e deixar lá com as pernas, com os quadril doendo? Aí eu estava estudando, estava olhando assim, vendo. Aí Deus falou assim no meu coração. Às vezes, a voz profética ela tem que entrar nos lugares aonde os presos estão. Aí eu lendo isso e olhando assim, eu falei, misericórdia, o que é isso? E Deus ele me fez voltar no versículo 26, aonde diz que as prisões de todos foram abertas, aonde diz que as cadeias de todos foram abertas. Aí mais para baixo diz que um homem foi salvo e que também uma família foi salva e que eles foram batizados. Então entenda isso, às vezes a dor que a gente sente é para salvar alguém. É que a dor que a gente sente, a enfermidade que a gente sente, a ferida que nós temos, é para batizar a vida de alguém, é para curar a vida de alguém, para libertar a vida de alguém. Irmãos, há tantas coisas que a gente carrega sobre nós. Nós temos testemunhos, qual que era o tipo de testemunho que a gente tinha antes de conhecer Jesus? Talvez depressivos, talvez assassinos, talvez suicidas, pessoas que estão hoje na presença de Deus, mas que antigamente viveram diversas coisas, sofria, era maltratado, era ferido por pessoas, e hoje está aqui dentro. Aí a gente pensa, por que eu tive que passar por tudo isso? É para você salvar a vida de alguém, é para você transformar a vida de alguém. E a gente precisa entender que uma voz profética, ela não profetiza aquilo que ela está vendo. Ela profetiza aquilo que Ele quer que aconteça através de Deus. Através da visão que Deus ele entregar para ele. Às vezes a gente pode sair ali na rua, olhar, ver pessoas ruins, ver pessoas que fazem o mal para a sociedade, ver pessoas que não trazem nenhum bem para a nossa nação, para o nosso Brasil. E a gente vai olhar e vai falar o quê? Esse bairro é ruim, essa pessoa é ruim, isso é ruim, aquilo é ruim, fulano vai morrer, ciclano vai para o inferno. Em vez da gente ser voz profética e falar, o meu bairro é bom, vai acontecer isso, ciclano vai ser salvo, fulano vai ser liberto. Nós preferimos usar a nossa língua, usar a nossa boca para as coisas que são ruins. Enquanto Deus, Ele nos chamou como voz profética. Nós precisamos entender que nós não profetizamos aquilo que nós vimos. Nós não profetizamos aquilo que está na nossa vista. Nós profetizamos de acordo com a nossa fé. E nós sabemos o que é fé. É a certeza das coisas que nós não podemos ver. Quando essas cadeiras não estavam aqui, quando essas poltronas não estavam aqui, a gente profetizava que as poltronas iam chegar, que a gente ia conseguir comprar as poltronas. Mas antes disso, quando o pastor Manuel colocou esse projeto sobre o nosso coração, a gente estava vendo as poltronas? Não estava. E hoje a gente consegue ver as poltronas, sentar na poltrona, irmãos. Então, é algo extraordinário.
Porque quando Deus ele nos chama como um profeta das nações, quando Deus ele nos chama como voz profética para as nações, nós temos que entender isso, que nós profetizamos a cura, mesmo a pessoa estando enferma. E além disso, como que a gente vai profetizar a libertação sobre uma pessoa que já é liberta? Como que a gente vai profetizar a salvação sobre a vida de uma pessoa que ela já está salva? Não tem sentido. Não tem conclusão para isso. Então, é por isso que Deus ele nos chama como voz profética, que é para profetizar a cura sobre quem está enfermo, que é para profetizar a libertação sobre a vida de quem está preso, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, nós precisamos entender isso, irmão. O que é voz profética? Voz é um barulho. Quando eu abro a minha boca, sai um barulho. Nós temos, irmãos, que ser voz profética. O que é profética? É ser profético, é profetizar bênçãos, é profetizar milagres sobre a vida de alguém. Então, nós temos que ser voz profética. Se dentro da tua casa há alguém que precisa receber algo, seja voz profética naquele lugar. Se dentro do seu trabalho, no seu serviço, há alguém que precisa receber algo, seja voz profética naquele lugar. E se dentro de você precisa ser mudado algo, ou se você precisa receber algo, seja a voz profética da sua vida. Profetiza sobre a sua vida. Aconteceu para a gente terminar, aconteceu um fato muito interessante comigo na semana passada. A minha mãe ela me chamou e disse que estava com vontade de comer hambúrguer. Aí eu falei assim, não, beleza, a gente vai comer. Aí ela me perguntou assim, mas, Bárbara, tem como você pagar o do seu irmão? Aí eu fui lá, na minha carteirinha, assim, olhei e vi que só tinha como eu pagar um. Por que só tinha como eu pagar um? Porque o culto de missões estava chegando, e se eu pagasse 2, eu não ia ter o que ofertar. Aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, tem como não, viu? Só consigo pagar 1, porque se eu pagar 2, eu não vou conseguir entregar a oferta de missões. Aí a gente começou a ver, né, o que ia fazer, conversou e tal. Aí meu irmão, irmãos, sentido assim, virou para nós com a cara toda inchada, virou e falou assim, mãe, eu não quero, mãe, comer hambúrguer mais não. Aí a mãe falou assim, por que você não quer, Rian? Aí ele tá assim, porque os missionários precisam mais que eu. Porque os moradores de rua precisam mais que eu. E, irmãos, isso encantou o meu coração, sabe? Porque uma criança de 10 anos de idade, falar que os missionários precisam mais que ele, e muitas das vezes a gente é maduro espiritualmente, a gente é maduro fisicamente, e mesmo assim não entende o que essa criança entendeu. A gente não consegue entender o que ele entendeu, o que esse junior entendeu. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a gente é voz profética, que nós somos voz profética até mesmo através de uma oferta, até mesmo daquilo que nós entregamos no altar do Senhor. Todos os terceiros domingos do mês, a gente vê pessoas subindo nesse altar e dizendo, a sua oferta, ela coloca geladeira na casa dos missionários. A sua oferta, ela constrói igrejas. A sua oferta, ela compra lotes. A sua oferta faz isso, faz aquilo outro. E nós, muitas das vezes, nós não damos ligança para isso. E uma criança de 10 anos de idade falar isso, os missionários, os mendigos, precisam mais do que eu. E, irmãos, isso alegrou muito, muito meu coração. Há um tempo atrás, que eu lembro que o Wesley, ele ia consagrar dízimos e ofertas nesse altar. Aí eles subiram para lá, contaram o dinheiro, abriram os envelopes, ele voltou e falou assim para a igreja, eu estou pegando esse microfone para falar que nós estávamos contando as ofertas, e quando nós abrimos um devido envelope, tinha 5 centavos dentro do envelope. 5 centavos dentro do envelope. Aí ele virou, compartilhou com a gente, virou para nós e falou assim, eu tenho certeza, irmãos, que quem colocou essa moedinha dentro desse envelope foi uma criança. Porque elas têm o coração aquebrantado para isso, elas entendem isso.
E nós temos que entender, irmão, se é 5 centavos que a gente tem, amém, é 5 centavos que vai abençoar a vida de alguém. Se é 20 reais que nós temos, é 20 reais que vai abençoar a vida de alguém. Mas não deixe de ofertar se você tem uma quantia pouca. O seu pouco pode se transformar em muito, amém? Somente para ficar de aprendizado para a gente. Você pode colocar sobre os seus pés? Colocar de pé, né? Colocar a mão no seu coração. E vamos orar para que esta palavra venha ser penetrada sobre nós, para que nós possamos ser voz profética no nosso bairro, na nossa casa, em nome de Jesus, amém? Deus, nesse momento, ó Pai, nós oramos e te pedimos, ó Pai, para que essa palavra venha ficar guardada nos nossos corações, meu Deus. Pai, que nós possamos entender essa passagem, que nós possamos entender essa mensagem, meu Deus. E que nós venhamos ser voz profética dentro da nossa casa, no nosso bairro, no nosso emprego, na nossa escola. Que nós possamos, ó Pai, ser voz profética, até mesmo dentro das prisões, até mesmo quando nós estamos feridos, ó Pai. Te entregamos o nosso coração e pedimos que o Senhor possa nos moldar como voz para essa geração. Que o Senhor possa nos moldar como voz para essa nação, para esta igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Se assente no seu lugar por um momento. Bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais. Que a paz de Cristo também possa estar em direto ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, com essa palavra, amém? Que a Bárbara ministrou ao nosso coração, que essa palavra venha gerar entendimento, amém? No nosso espírito. Por quê? Porque Deus, ele tem uma medida para a nossa vida. E a medida de bênção dele é o quê? Recalcada, sacudida e transbordante, amém? E que você chegue nesse nível, amém? De se transbordar na presença de Deus. Que onde essa bênção, ela venha se expandir sobre o seu lar. Essa bênção venha se expandir sobre o seu vizinho. Essa bênção venha se expandir no local onde você trabalha. Porque o grande papel da grande comitiva é o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? O papel da igreja é esse. Esse, para mim, é o terceiro mandamento de Deus. O Henrique iniciou esse culto aqui dizendo que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, de todo entendimento, de toda alma, de toda força, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o terceiro mandamento que Deus nos deu, que nós não temos opção, é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus já fez algo na sua vida e alguém precisa saber daquilo que Deus ele fez na sua vida. Amém? Então abra sua boca, professa o nome de Jesus, professa o seu testemunho, amém? Por mais simples, irmão, que você acha que é o seu testemunho. Eu falei aqui no primeiro culto, eu estava descendo pela manhã, moro ali na rua C, e tinha, profetiza em nome de Jesus, que tinha, amém? Tinha ali um ex-usuário de drogas. Se você entendeu, eu estou olhando pelos olhos da fé. Tinha um ex-usuário de droga, porque eu não ando pelo aquilo que eu vejo, eu ando pelo aquilo que eu não vejo. Então, tinha um ex-usuário de droga ali, e eu virei para ele e falei assim, ô meu irmão, Deus te abençoe, bom dia. Aí ele olhou dentro do meu olho assim, eu fitei o olho no olho dele, e aí ele pegou, eu já ia liberar uma palavra na vida dele, mas antes de eu liberar uma palavra na vida dele, ele virou para mim e falou assim, ô irmão, ora pela minha vida, posso te pedir uma coisa? Apresenta meu nome em oração. Naquela hora eu entendi qual era o propósito, eu entendi que eu não precisava pregar, eu precisava orar. Vai ter momento que não vai precisar pregar, você vai precisar orar. Amém? Porque naquele momento, amém, eu creio que precisava ser quebrado alguma maldição no mundo espiritual. No primeiro culto eu fiz essa oração. Amém? Então ore, clame, profetize, amém? Porque Deus é que faz o milagre, amém? O nosso papel é orar, nosso papel é pregar. Mas quem dá o crescimento, quem faz o milagre é Deus, amém? Então, deixa Deus fazer o milagre dele na vida de outras pessoas, através da sua vida, em nome de Jesus.
dentro desse contexto de missões, lá no livro de Atos, capítulo 20, no verso de número 35, a palavra de Deus diz assim, ó: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém, igreja? Pode ter certeza disso, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Porque quando você dá, você entende o propósito da adoração ao Senhor. Amém? E a nossa adoração, ela não se condiz em apenas abrir os nossos lábios e glorificar o Senhor, mas se condiz no nosso compromisso e na nossa atitude perante o Evangelho. Por que você está dizendo isso, pastor Deis? Estou dizendo porque agora é a hora, amém, de nós nos entregarmos verdadeiramente. Entregarmos em quê? Entregarmos também no nosso dízimo, nas nossas ofertas, na nossa oferta de missões. Amém? Nessa manhã nós vamos consagrar os dízimos, consagrar as ofertas. Então quero convidar você, mas antes de você vir à frente, talvez você não preparou, amém? E veio para a casa do Senhor e não preparou, mas tira uma oferta de missões nessa manhã, amém? Invista em missões, porque existem pessoas no campo missionário, amém? Que vai ser utilizada para uma boa utilidade essa oferta que você vai colocar no altar do Senhor, amém? Então você, com alegria no seu coração, que vai trazer o seu dízimo, vai trazer a sua oferta, vai consagrar a sua oferta de missões, amém? Pedir os meninos de missões aí, ó, o Globo, para consagrar a oferta de missões, amém? Pode vir até o altar do Senhor, você que entende isso, você que tem esse compromisso com o Senhor, venha até o altar do Senhor com alegria no seu coração, amém? Aleluia. Você que não vai fazer isso hoje, estenda a sua mão aqui para frente. Quero abençoar a sua vida nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós consagramos esses dízimos. Deus, nós consagramos, ó Pai, essas ofertas. Pai, que o Senhor, Deus, venha multiplicar, ó Deus, a cada dia, a cada manhã, Deus, a cada tarde, sobre cada vida, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que a bênção do Senhor, ó Deus, ela venha ser estendida, ó Pai, sobre os teus filhos e sobre as tuas filhas, ó Pai. Nós consagramos esses dízimos, nós consagramos essas ofertas, ó Pai, e que o poder da multiplicação esteja sobre a vida de cada um, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Irmãos, aproveitando aí que estamos no nosso culto de missões, quero falar que no nosso próximo culto de missões, amém, será um culto especial, porque nós teremos aqui um batismo, amém, nas águas. Então eu quero incentivar você a estar anunciando esse evangelho, a estar durante esse mês, até o próximo culto de missões, pegando uma pessoa, ensinando ela os caminhos do Senhor, ensinando ela o propósito do batismo. Sabemos que o batismo é para a remissão dos pecados, é mais um passo em compromisso que nós damos na presença de Deus, porque tem muitas pessoas que elas aceitam Jesus, mas ela não dá esse outro passo em descer nas águas, amém? E um certo mestre da lei chegou a dizer para Jesus, Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. E esse mestre da lei, chamado Nicodemos, se está registrado no livro de João, capítulo 3. Esse certo mestre da lei vira para Jesus: como eu vou nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus vira para ele e fala assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém? Então nós precisamos nascer sim do Espírito, mas nós também temos que o quê? Descer no batismo nas águas e nascer de novo. Amém? Porque aí nós verdadeiramente nos tornamos nova criatura na presença de Deus. Porque quando eu aceito Jesus, Jesus me dá um espírito novo. Mas quando eu batismo na água, isso me dá legalidade, amém? Para que eu venha entrar no reino dos céus. Esse é mais um compromisso que eu estou fazendo com o Senhor,
Jesus Cristo. Então, invista em alguém nesse mês, amém? Você que não batizou ainda, nos procure. Tome essa atitude, amém? De nascer de novo, de estar dando mais esse passo na presença de Deus, porque eu creio que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. E também gostaria de ver um vídeo juntamente com você nessa manhã a respeito do encontro com Deus. Glória a Deus, amém? Está aí o convite para você que ainda não passou pelo encontro com Deus. Dia 5, dia 6 e dia 7 de março será o nosso encontro com Deus, amém? Dê essa oportunidade para que Deus venha derramar algo forte, algo tremendo sobre a sua vida. E se você já foi no encontro, amém? Encaminhe uma pessoa. Você que vê aí que tem uma pessoa que não foi no encontro ainda, convide essa pessoa, amém, para ir no encontro. E no domingo, eu creio que essas vidas voltarão do encontro transformadas e impactadas pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Então, faça isso, amém? No final do culto, nos procure, você que quer levar a sua inscrição, você que quer fazer a sua inscrição, porque as vagas estão abertas ainda, amém? Só que as vagas são limitadas, então corra e faça a sua inscrição. E outra pergunta que eu quero fazer aqui nessa manhã, tem solteiro aqui nessa manhã? Amém? Eu não sou solteiro mais não, sou casado. Solteiros, dá uma glória a Deus aí. Amém? Fazer um convite para você, amém? Teremos aqui um encontro de solteiros regional no próximo sábado, dia 27/2. Amém? Venha para cá, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Aqui, ó. Encontro de solteiros regional. Os filhos solteiros de Deus não estão disponíveis, estão reservados, amém? Você não está disponível, você está reservado. Deus tem uma pessoa reservada para você, amém? Uma pessoa que vai ajudar você a crescer em fé, crescer em graça, amém? Então venha receber essa direção. Nós estaremos aqui recebendo a pastora Creide, estará ministrando uma palavra para você que é solteiro, e eu creio que isso vai te ajudar na sua caminhada em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento de adoração, por esse momento de busca, por esse momento dessa palavra, que nós venhamos entender, ouvir e praticar aquilo que o Senhor, Ele tem nos ensinado, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te agradecemos nessa manhã, ó Deus, por estarmos na Tua presença, Deus, estarmos na Tua casa. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que a bênção do Senhor, ela venha estender, ó Deus, durante a nossa semana, que a presença do Senhor, ó Pai, ela seja contínua em nossa vida,
porque cremos, ó Pai, se estamos de pé, se estamos caminhando, ó Deus, é porque até que o Senhor nos trouxe e cremos que o Senhor continuará, ó Deus, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa casa, conduzindo, ó Deus, o nosso caminho, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Vão em paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Precisando, estamos aqui para te servir. E lembrando, amém? A equipe de missões está fazendo a cantina ali, abençoe.